Bom dia ouvinte, seja bem-vindo. Em tempos de crise como agora, com desemprego crescente, preços dos supermercados, combustíveis e gás de cozinha nas alturas, fica difícil para o cidadão não funcionário público entender as regalias existentes no Serviço Público Nacional. Sabe quanto que a União gasta por ano com ascensoristas, esses trabalhadores, que ficam nos elevadores? Aliás, função que já não se vê mais por aí, Mas em Brasília, eles existem. Trabalham na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e também no Superior Tribunal de Justiça. Ao todo, são 110 pessoas encarregadas de atividades relacionadas à operação dos elevadores. A maioria é de ascensoristas, mas também há postos auxiliares como encarregado geral, encarregado de tráfego, supervisor e telefonista de fluxo de elevadores. E sabe qual o custo disso por ano aos cofres públicos? Nada menos que 8 milhões de reais. São todos terceirizados. Aqui em São Carlos, recentemente, com o anúncio aí do fim de penduricalhos nos salários dos servidores públicos municipais, a gritaria foi geral. A Procuradoria-Geral do Estado está propondo o fim de alguns benefícios como o 14º salário, folga de aniversário, salário esposa e prêmio assiduidade ao servidor público municipal da administração direta e indireta. Tudo isso a um custo da ordem de 40 milhões de reais por ano aos cofres públicos do município. E quanto mais tempo de serviço, mais ganho tem o servidor no fim do mês. Eles estão protegidos, blindados por leis criadas ao longo dos anos. Porque o prefeito, o governador, o presidente da Câmara, do Senado, dos tribunais de ontem não são os mesmos de hoje, E os que estão no comando hoje não serão os mesmos de amanhã. Na cabeça deles, então, não custa nada fazer uma graça antes de ir embora. E a turma que está no serviço público pressiona muito por mais vantagens, E os mandatários vão cedendo. Aqui em São Carlos, os vencimentos do funcionalismo público pingam no último dia de cada mês. Essa semana, por exemplo, o salário deve cair na conta na sexta-feira. Só que, na hora do aperto, pouquíssimas instituições contribuem em tempos de crise, como agora no combate à pandemia. Estou me lembrando aqui da Assembleia Paulista e também da Câmara Municipal de São Paulo, que cortaram na própria carne, de forma a ajudar no combate à doença. A Assembleia, por exemplo, aprovou no começo do ano passado projeto que reduziu salários dos deputados estaduais e funcionários comissionados. Uma economia no orçamento superior a 300 milhões de reais. Esse dinheiro ficou no caixa do Estado para ajudar no tratamento da Covid. A Câmara Municipal de São Paulo também deu exemplo. Aprovou por unanimidade, em abril de 2000, projeto de resolução estabelecendo corte de 30% dos salários dos vereadores e de 30% das verbas de manutenção dos gabinetes parlamentares. Esses cortes representaram uma economia de 8 milhões até o final do ano e se somam a outras medidas já anunciadas pelos parlamentares. Com isso, devolveram 50 milhões de reais aos cofres públicos da Prefeitura paulistana no ano passado. Os recursos foram direcionados exclusivamente às ações das secretarias de saúde e assistência social durante o enfrentamento do coronavírus na capital paulista. Aqui em São Carlos, os nossos vereadores nem se preocuparam com isso. O orçamento da Câmara Municipal este ano vai consumir nada menos que 23 milhões de reais. Nunca se discutiu a possibilidade de destinar parte desses recursos ao combate à Covid-19 na cidade. Aqui, eles andam na contramão. Os vereadores Lucão Fernandes, Azuaide Martins, Cidinha do Oncológico e Sérgio Rocha querem incrementar os ganhos dos funcionários públicos, mesmo diante da crise sanitária e seus mais graves reflexos na economia. Estão propondo o Prêmio de Desempenho Individual, PDI,
aos servidores, que poderá ser concedido mediante um processo de avaliação de desempenho anual. O vereador Lucão defende a ideia, dizendo que a medida fará justiça aos servidores que serão avaliados em suas atribuições durante o ano e que isso vai identificar potencialidades, promover a melhora do desempenho e do aproveitamento do servidor, tornando mais eficiente a administração municipal. Será? Olha, pela minha experiência no serviço público em praticamente todas as instâncias, como prefeitura, câmara, assembleia e assessorias, posso dizer que o que menos se enxerga no colega são seus méritos. A meritocracia não é levada em conta, né? Isso depende muito da relação que você tem com o seu chefe. Mas, enfim, ainda não está definido se os servidores municipais são-carlenses vão perder, de fato, as vantagens adquiridas ao longo dos anos. Está tramitando lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas os vereadores se mostram preocupados com o funcionalismo público, né? É um jogo sem perdedor, porque se essa indicação for acatada pelo prefeito, todo mundo ganha. O funcionalismo passa a auferir um ganho a mais e os vereadores, por sua vez, granjeiam maior prestígio político. E se perderem a eleição, não tem problema também não. Os vereadores seguem a vida com a certeza de terem dado uma importantíssima contribuição aos munícipes. Em tempos de crise aguda, trabalharam para aumentar ainda mais os gastos da máquina pública. Este é o legado que eles querem deixar cravado na nossa história. Bom dia.